professora Suzana Schwantz, nossa professora que vai trabalhar uma matéria. Eu falei antes assim, ó, português é a matéria que cai em todo concurso. É certo que cai, pode te preparar, estuda, que cai. No entanto, para esse concurso, além do português, é claro, a língua portuguesa também a gente tem uma matéria que vai cair muito, a matéria da professora Suzana. E até peço que tu acenda uma vela para a professora Suzana, né? Reze por ela. Tomara que tu encontre amanhã, abrindo o caderno de provas, a foto da professora Suzana. Aquele santinho de política, assim, sabe? Abre ali e vê a fotinha dela. É isso. Ela vai te ajudar. Ela vai te fazer passar. Aproveite esse momento, porque a matéria dela está intrinsecamente ligada ao concurso da Assembleia Legislativa. E ela vai, como sempre faz, nos concursos nos quais ela dá aula, ela sempre na semana seguinte, na semana posterior, chovem e-mails, chovem aplausos à matéria da professora Suzana, da aula dela, porque ela é o retrato daquilo que a banca pede. E nunca é uma matéria assim, que seja, entre aspas, fácil, claro que não, mas ela faz ficar fácil. Ela torna essa matéria fácil, ela torna essa matéria agradável. Então, aproveitem bastante agora, professora Suzana, tenha bondade. Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Não vou perguntar se está tranquilo, porque eu sei que não está, né? Eu sei que nesse momento não existe tranquilidade, mas vamos lá, vamos ver o que eu consigo auxiliar vocês, então, para pegar os últimos detalhezinhos aí para poder levar para a prova de amanhã. Então, vou começar com algumas dicas de direito constitucional primeiro e depois de regimento interno, tá? Então, o que eu aposto em relação ao direito constitucional amanhã? 3 locais diferentes onde provavelmente vão estar as nossas questões de prova em direito constitucional. Primeiro, na parte da organização. Então, o que eu tenho que lembrar? Que eu tenho 2 casas em nível federal e essas 2 casas, uma que é a Câmara representa o povo, já o Senado representa os estados e municípios. Na Câmara dos Deputados, o número de deputados federais é no mínimo de 8, no máximo 70, e esse número ele é definido em lei com base na população, por isso que é proporcional à população. Mas quando o eleitor vai às urnas, é o cidadão que vota pelo sistema proporcional para a eleição dos deputados federais. Por isso não elegemos suplentes, mandato de 4 anos. Senadores, nós elegemos pelo critério de maior número, majoritário. E aí sim, elegemos taxativamente 3 por estado, com 2 suplentes cada senador, para um mandato de 8 anos. Mas como nós temos a legislatura, que é de 4 anos, então a renovação do Senado se dá a cada 4 anos na proporção de 2/3 e 1/3. E temos que cuidar o território, porque não temos mais território dentro do modelo de Estado federado, mas podemos voltar a tê-lo. Portanto, se voltarmos a ter território, vamos eleger taxativamente 4 deputados, 100 senadores, porque ele não vai fazer parte da organização do Estado federado. Então, isso em relação à organização. Depois, em relação às funções, gente, vai ser probabilidade de questão de prova o 48, o 49, o 51 e o 52 da Constituição. 48, Congresso Nacional dispor. 49, Congresso Nacional exclusivamente. 51, Câmara dos Deputados privativamente. 52, Senado Federal privativamente. 48, dispor, lei complementar, lei ordinária, medida provisória. 49, decreto legislativo. 51 e 52, resolução, tá? Então, isso aqui vai ser alguma questão de prova, né, em termos de enunciado. Por quê? Porque o dispor é a função típica do legislativo. Então, ele legisla. Como que ele legisla? A palavrinha dispor é quando ele está legislando. Então, dentre as competências abaixo,
qual compete ao Congresso Nacional dispor? Tá legislando, tá criando lei complementar ou lei ordinária, ou então transformando medida provisória em lei ordinária. Nesses atos é que eu tenho a sanção ou veto, ou veto do presidente da República, gente. Só nesses. Não tem em emenda à Constituição, não tem em decreto legislativo, não tenho em resolução. Então, sanção e veto é somente no artigo 48, que é quando legisla. 49 é quando o Congresso Nacional está fazendo a sua segunda função típica. Qual é a segunda função típica? Controlar os atos do chefe do Poder Executivo. Portanto, sempre vai ser algum ato que o presidente está fazendo, o Congresso Nacional está controlando. Sempre a resposta vai ser relacionado com presidente da República. A atribuição que é do presidente, o Congresso Nacional está controlando. E essa atividade, então, é uma atividade de competência exclusiva e sempre será um decreto legislativo, tá? Agora, a confusão vai estar no 49 com o 52, porque o 52 é a competência do Senado. E o Senado, como representam os estados e os municípios, sempre na resposta de questão de prova não é o Poder Executivo, é a entidade. Então, quando tiver lá na resposta União, Estado, Distrito Federal, município, recursos, né, que envolve estados, Distrito Federal, municípios e União, a resposta vai ser sempre quem? Privativamente do Estado e não exclusivamente do Congresso Nacional. Porque exclusivamente o Congresso Nacional ele vai estar controlando os atos do chefe do Poder Executivo. Privativamente, uma casa, que é o Senado, vai estar fazendo o quê? Vai estar direcionando recursos para a organização do Estado, tá? Então, isso é muito utilizado como confusão de prova. E aí, sempre nesse ato privativo vai ser resolução. Além desse ato privativo, outra confusão ou outra regrinha de questão de prova é confundir o 49 com o 51. Por exemplo, presidente da República presta contas para quem? Quem que vai dizer se as contas do Temer estão ou não estão corretas, aprovadas? Congresso Nacional, controle dos atos do presidente da República. Agora, se o Temer não prestar as contas para o Congresso Nacional, quem vai tomar as contas dele? O povo. Quem representa o povo? A Câmara. Aí a competência é privativa da Câmara dos Deputados, certo? Então, a competência do controlar e quando não presta contas é o povo que vai tomar as contas. Então, essas duas confusões muito utilizadas em questões de prova. E a outra é em relação à sabatina, ou seja, o presidente da República ele indica várias pessoas, ministros do STF, entre outros. Sempre ele vai ser, essas pessoas indicadas pelo presidente da República vai ter sabatina pelo Legislativo. E aí que vem o cuidado, porque daí não é o Congresso Nacional, aí vai ser de novo quem? O Senado, gente. Então, maioria absoluta do Senado, através de resolução, é que vai estar sabatinando, então, esses indicados do presidente da República. Então, a confusão é exatamente nessas três relações aí. Muito utilizado essa questão como confusão de competências, ok? Depois, imunidades. Ou a questão vai ser sobre organização, ou a questão vai ser sobre competências, ou a questão vai ser sobre imunidades. Então, imunidade material e imunidade formal. Os parlamentares possuem as duas imunidades. O que é imunidade material? Está relacionado com as atribuições do mandato. É o que ele está fazendo enquanto parlamentar. Portanto, é a partir da posse que começa a imunidade material, tá? E envolve tanto questões de dano moral, como envolve decoro parlamentar, como envolve questões criminais. Tudo está envolvido nessa imunidade material que o parlamentar tem. Mas ela não é absoluta, porque se o parlamentar ofende alguém pessoalmente, aí acabou-se a imunidade dele. Ou seja, essa pessoa vai ingressar com uma ação contra esse parlamentar, como foi o caso do Bolsonaro e da Maria do Rosário. Então, não existe a imunidade material absoluta.
Ela existe, ela é para as 3 responsabilidades, mas ela não é absoluta. Começa a partir da posse e está englobando todo o território nacional. E esta mesma imunidade material a gente traz para os deputados estaduais. Então, os deputados estaduais têm a mesma imunidade material. Mesmo que eles sejam eleitos pelo Estado, eles então têm imunidade material em todo o território nacional. Muda somente para os vereadores. Os vereadores têm imunidade material, mas a imunidade material dos vereadores está limitada à circunscrição do município, tá? Na imunidade formal, o que é imunidade formal? É poder ser preso e ser julgado pelo STF. Então, parlamentar só pode ser preso em flagrante delito inafiançável e respondendo a processo, então ele vai ser julgado pelo STF. Enquanto parlamentar, é só enquanto parlamentar. E essa imunidade começa com a diplomação que acontece pela Justiça Eleitoral em dezembro, né? Enquanto que a posse é no ano seguinte. Então, são diferenças de início de imunidades. A prisão, o parlamentar é preso, a autoridade que prendeu comunica à casa respectiva, a Câmara ou Senado, e em 24 horas faz essa comunicação e a casa vai deliberar, vai decidir se efetivamente esse parlamentar vai continuar preso ou não, né? Enquanto ele responde a processo. STF recebeu o processo de crime contra um parlamentar. O STF comunica a casa em específico, Câmara ou Senado, e a casa vai deliberar, ou seja, vai decidir se esse parlamentar vai responder ou esse processo vai ficar suspenso enquanto ele é parlamentar, tá? É isso que mudou, gente, porque antes, para que pudesse haver a prisão ou o julgamento do processo, precisava de autorização da casa. Hoje não é mais autorização, é receber, é prender e depois comunicar, e aí a casa delibera por essa situação em específico. E aí, em relação ao processo, o prazo que o parlamento tem, cada casa é de 45 dias, gente. Por isso que, 45 dias em caso de processo e 24 horas em caso de prisão, né? A diferença ali dos dois itens da imunidade formal. E aí, provavelmente, eles vão juntar com isso daqui, ó. Parlamentar, ele não perde o mandato, tá? Ele perdeu a imunidade, mas ele não perdeu o mandato. Quando ele assume o quê? Ministro de Estado, governador de território, secretário estadual ou prefeito de capital, como é o caso do nosso prefeito, não? O nosso prefeito, ele é deputado estadual, deputado federal. Ele não perdeu o mandato de deputado federal. Ou seja, ele continua recebendo o subsídio de deputado federal, só que ele é prefeito de Porto Alegre, portanto a imunidade dele é como prefeito de Porto Alegre, e não como deputado federal, porque a imunidade está atrelada ao exercício do mandato. Deixou de ser, não tem mais aquela imunidade, tá? Então, aqui ele não perde, gente, ok? E no caso, ele só vai perder se ele não for para essas situações e for superior a 120 dias o afastamento dele. Aí ele perde, tá? Então, juntar a imunidade com a perda do mandato é probabilidade de questão de prova amanhã, tá? Continuando então, vamos para regimento interno. Primeira dica de regimento interno é em relação às sessões. Então, olha lá, vamos relembrar aqui rapidamente as sessões. Nós temos todo o raciocínio da prova de vocês amanhã em relação às sessões, vai ter que ser assim, ó, sessões. Então, eu tenho a ordinária e eu tenho a extraordinária. Extraordinária. A ordinária em nível federal começa dia 2 de fevereiro,
vai a 17 de julho, recomeça dia 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Em nível estadual, então aqui federal, aqui estadual. Estadual é de 1º de fevereiro a 16 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Nestes intervalos, então, é que nós temos a sessão extraordinária, que é o recesso. Eles estão de férias, eles não estão trabalhando, portanto, para que eles possam ser convocados para trabalhar, vai ser uma sessão extraordinária. E aí, dentro destas duas, é que a gente abre a regra do regimento, porque essas duas é base constitucional. Então, dentro da sessão ordinária, eu vou ter o quê? A solene, a especial e a preparatória. A mesma coisa na extraordinária. Solene, especial e preparatória. Tá? E ainda, lembrar o quê? Que aqui na organização da Assembleia Legislativa, nós temos as comissões e o plenário. As comissões se reúnem manhã, terça, quarta e quinta. O plenário se reúne tarde, terça, quarta e quinta. Então, significa, se tiver uma sessão na sexta ou na segunda, não vai ser ordinária, vai ser extraordinária. Qual é o horário daqui? É das 9 às 13, porque tem sessões que começam às 11 e vão até a 1, ou das 9 às 11. Aqui é das 14 às 18. Então, se for às 20 horas, vai ser que tipo de sessão? Extraordinária, gente. Então, não é só dentro do período. O período que é definido como base constitucional e o regimento interno define os horários em relação às sessões ordinárias. Fora desse contexto, vai ser, então, extraordinária, gente. Ok? E aí, eu vou ter, por exemplo, 1º de janeiro, quem toma posse no dia 1º de janeiro? Não é o governador? Em qual dos períodos eu vou estar no dia 1º de janeiro? Extraordinário. Então, eu vou ter uma convocação extraordinária no dia 1º de janeiro, mas essa posse do governador nessa data vai ser o quê? Uma sessão solene. Ok? A mesma coisa lá. Eu tenho horário normal, tá acontecendo a sessão normal. Mas aí eu tenho, então, uma homenagem a uma determinada pessoa na terça-feira de tarde, dentro daquela sessão que é ordinária. O que está acontecendo agora? Uma sessão solene, gente. Tá? Então, a diferença da solene, da especial para a preparatória, é o que está sendo feito ali, né? Mas ela está dentro da sessão ordinária ou dentro da sessão extraordinária. A solene é para quê? A solene é sempre que eu tiver posse, que eu tiver alguma autoridade sendo homenageada. Inclusive, temos 9 datas pré-definidas dentro do regimento interno para solenidades. Especial é para quê? É para quando eu escuto secretário, procurador-geral de justiça ou defensor público-geral do Estado. Tem uma sessão especial. Preparatória para fazer o quê? É para organizar os trabalhos para a eleição da mesa, comissão representativa. Então, esses são os conceitos diferentes, mas dentro deste critério de organização, tá? Então, podem perguntar qualquer coisa nesse sentido aqui. A probabilidade é que eles façam uma pergunta em relação a essa diferença da ordinária para a extraordinária e podendo relacionar os 3 conceitos de sessão. É dessa maneira que deve vir uma questão de prova sobre a questão da sessão, tá? Oi. Não existe itinerante no Rio Grande do Sul. Em outros parlamentos, sim. Na nossa não existe. Tá?
Depois, gente, das sessões, então, nós temos o quê? A mesa. Então, a dica aqui, gente, é o cuidado em relação à eleição. Por que a eleição? Porque são 7 integrantes da mesa, presidente, 2 vices, 4 secretários. Eles são eleitos para um mandato de 2 anos e não de 4 anos. 4 anos nós elegemos os deputados, nós, cidadãos, elegemos, legislatura. A mesa é eleita para um mandato de 2 anos, portanto ela só vai ser eleita 2 vezes dentro de uma legislatura, tá? Isso significa, então, gente, que vamos ter uma eleição no primeiro ano da legislatura e no terceiro ano da legislatura. No primeiro ano da legislatura, como no terceiro ano da legislatura, isso vai ser uma sessão e votação precisa qual quórum mínimo para iniciar uma sessão com votação? Maioria absoluta. Então, para eleição, qual é o quórum para iniciar a sessão? Maioria absoluta. Se eu tiver 3 chapas, né? Eu tenho 3 chapas. Como é que eu elejo o presidente da República se eu tenho 12 candidatos? Eu não vou para o primeiro domingo do mês de outubro e elejo os 2 mais votados? Só vai ser considerado eleito se o primeiro tiver o quê? Maioria absoluta dos votos. Então, como é que vai ser a eleição se eu tenho 3 chapas na Assembleia Legislativa? Ela só vai ser eleita se na primeira votação tiver o quórum de maioria absoluta. Ok? Aí na segunda votação, maioria simples. Mas e se eu só tenho uma chapa? Preciso fazer 2 sessões de votação? Não, faço uma só para iniciar o quórum. Qual é o quórum? Maioria absoluta, porque é votação. Agora, para eleger, qual é o quórum? Maioria simples. Eu não sei como eles vão montar a questão de prova, gente. Não é decoreba de maioria. Tem que ver o que é que eles vão estar colocando em termos de enunciado na questão de prova. A resposta tanto vai poder ser maioria absoluta como vai poder ser maioria simples. Eu não sei qual é a resposta. Tem que ver o enunciado dentro deste contexto de eleição, certo? Então, eles devem colocar alguma coisa em relação a esse critério de organização, né, de eleição de mesa. Depois, outra dica, 150% de questão de prova amanhã. Diferença de competência de mesa e presidente. Vai ter, eles amam questão confundindo competência de presidente da Assembleia com competência de mesa, gente. Presidente é um dos 7 integrantes da mesa, só que ele sozinho tem uma atribuição, tá? Ele junto com os demais tem outra atribuição. A mesa, ela é quem representa, a mesa é quem administra a Assembleia Legislativa. Claro, nesta administração, cada um tem uma função específica. Por exemplo, o primeiro vice é quem substitui o presidente nos atos. O primeiro secretário é quem auxilia o presidente nas sessões plenárias e quem é o responsável pela ordenação de despesas, paga as contas administrativas da Assembleia. Então, essa é a função do primeiro secretário. O primeiro vice substitui o presidente nos atos. E temos 2 desses integrantes da mesa que vão ser o corregedor e o vice-corregedor, gente. Então, os 7 em conjunto é que estão administrando a casa e cada um deles, dentro dessa administração, tem determinados atos que são específicos, certo? Então, questão de prova, como mesa de forma geral, ela que está administrando, ela que é responsável pela polícia administrativa. Se ela que está administrando, é dela a iniciativa para propor criação de cargos, extinção de cargos, reorganização da Assembleia. É dela a iniciativa do subsídio do governador, do vice, dos secretários estaduais, dos próprios deputados estaduais. Esta iniciativa é só da mesa. Presidente não tem iniciativa, gente. Ele só tem iniciativa quando ele não estiver na presidência. Aí ele tem iniciativa. Tanto que o presidente ele só vota para desempatar. Ele só vai votar na sessão da mesa e não como presidente. Como presidente ele só vota para desempatar. Então, o presidente, ele é o responsável pelo processo legislativo. Ele recebe a
toda e qualquer proposição, é ele que vai analisar se estão preenchidos os requisitos e ele que vai dar o encaminhamento dessas proposições, certo? Pois bem, a partir disso, esse presidente, então, vai presidir o quê? O plenário e não as comissões, o restante da organização. Então, tudo que acontece dentro do plenário vai ser função de quem? Do presidente, certo? Então, aí vai ser função do presidente, tá? No plenário. Então, expulsar do plenário, aí sim é o presidente. Agora, da Assembleia vai ser a mesa. E a última dica aqui de diferenciação de competência de presidente de mesa é que a mesa promulga a emenda à Constituição e o presidente promulga o decreto e a resolução. E a lei complementar e a lei ordinária é promulgada por quem? Pelo governador. Só virá para o presidente da Assembleia se o governador for omisso em 48 horas e não como atribuição específica. Então, vai ser questão de prova a questão da mesa e do presidente. Comissões, gente. Vamos ter questão de comissões. Comissões permanentes e comissões temporárias. Temos 9 comissões permanentes técnicas e temos 2 comissões permanentes mistas. Cada uma dessas comissões permanentes tem 12 deputados. Elas existem sempre, independentemente do encerramento da legislatura. Vão cobrar na prova o nome destas comissões, certo? A competência da CCJ e da de Finanças. Estas duas vão ser abertas em termos de competência. Agora, o nome das 11, tá? Depois, nas comissões temporárias, temos 3 tipos de comissões temporárias diferentes: especial, CPI e de representação externa. A especial, 120 dias sem possibilidade de prorrogação, 12 membros. CPI, 120 dias, prorrogável por 60 dias, 12 membros. Comissão de representação externa, 30 dias, 5 membros. Comissão especial, criada para assunto que não é da comissão técnica permanente, tá? A CPI, para investigar matérias estaduais. Comissão de representação externa, comoção nacional, certo? O que eles vão cobrar aqui dentro, não sei. E eles ainda vão confundir com a comissão representativa, que é aquela que fica para administrar a Assembleia no período de recesso, que daí é formada por 11 deputados e 10 suplentes. Então, vai ter questão de prova de comissões. Seja qual delas, não sei, mas se eu fosse, eu faria uma só, com tudo juntado. Né? A sorte de vocês que não sou eu que estou elaborando a prova. Eu estou ensinando vocês. Depois, outra dica, gente, essa e mais outra dica para a gente finalizar. Gente, grande expediente, ou melhor dizendo, sessão plenária, tá? Sessão plenária. Como é que é montada a nossa sessão plenária, gente? Grande expediente e pequeno expediente. Tá? O pequeno expediente é por onde começa, às 2 horas da tarde. 1/4 dos 55 deputados estaduais, não de corpo presente, sim de assinatura. Grande expediente, não ainda com maioria absoluta, porque no grande expediente começa primeiro com um deputado falando por 20 minutos, tá? Ou 30 minutos uma vez por mês, para depois começar a ordem do dia, que é quando começa a votar. E é na ordem do dia que precisa do quórum da maioria absoluta para votar. E aí a votação pode ser tanto nominal ou simbólica, né? Então, quais são os atos que eu tenho dentro da sessão plenária? Grande expediente, pequeno expediente. Pauta, ordem do dia, tenho explicações pessoais, tenho comunicações parlamentares. Ou seja, isso eu tenho dentro de uma sessão plenária. Isso provavelmente virá na questão de prova, tá? Ó, comunicações parlamentares, explicações. Mais 2 detalhes eu encerro, juro, tá? Já sei que estão me cortando ali, né? Então, 2 minutinhos só para eu finalizar. Gente, a parte questão de ordem, reclamação e recurso. A parte eu estou querendo falar
né? Em relação ao que o colega parlamentar está falando. Eu peço um pouco do tempo dele para poder falar. O parlamentar tem 5 minutos de fala. Se eu peço a parte, entra nos 5 minutos dele. Por isso que o parlamentar tem que autorizar que haja a parte, senão não vai ter. Questão de ordem, eu tenho dúvidas sobre a aplicação do regimento interno. Reclamação, eu tenho certeza que o presidente está errando ao aplicar o regimento. Então, estou reclamando. Agora, se o presidente não acata o meu pedido, eu não sou obrigada a obedecer. Eu posso fazer o quê? Recorrer. Então, de presidente de comissão, o recurso vai para o presidente da Assembleia. De presidente da Assembleia, o recurso vai para a CCJ. E do parecer das comissões, vai para o plenário o recurso. Tá? E para finalizar mesmo, as emendas, gente. Temos 5 tipos de emendas, tá? Supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Só que dessas 5 emendas, eu só tenho 3 subemendas. Quais são as 3? Supressiva, substitutiva e aditiva, gente. E a probabilidade é que seja subemenda e não emenda. Então, emenda são essas com os conceitos, as subemendas são as emendas, só que aí eu só posso ter 3. Supressiva, substitutiva e aditiva. Certo, meninos? Então, isso é o que deve aparecer amanhã dentro das nossas questões de regimento interno. Certo? Deu, consegui!